Olá, meu nome é Cláudio Francilo, eu sou um trabalhador voluntário no Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus, no bairro do Tatuapé, aqui em São Paulo. Essa gravação de hoje é do último dia de abril do ano de 2020, onde nós estamos enfrentando uma pandemia. Uma pandemia essa de um novo coronavírus. Um vírus novo que nós ainda não temos vacina, não temos tratamento, ainda estamos engatinhando no conhecimento dela, mas já sabemos algumas coisas. Sou espírita há mais de 30 e poucos anos, procuro estudar, procuro conhecer, e eu gostaria de passar algumas informações para que nós não fiquemos no conhecimento de ouvir dizer. Fala-se muito a respeito dessa nova doença, que eles dão o nome de Covid-19, porque ela apareceu na China no final do ano de 2019, por isso Covid, que é um novo coronavírus, e ela ainda não tem cura. Não sabemos ainda como tratar, não tem vacina, não tem nada, mas estamos conhecendo. E o Espiritismo pode nos auxiliar bastante nisso. Porque se nós estudarmos a história do Espiritismo esse que foi compilado através das informações que os Espíritos passaram a Kardec, pseudônimo, um emérito professor de nome Hippolyte Léon Denisard Rivaio, um cidadão lionês, mas que conseguiu compilar o Espiritismo em Paris, na França, na publicação do Livro dos Espíritos no ano de 1857, e já naquela época estudava-se muito a respeito dos comportamentos dos seres humanos e também dos espíritos. Os espíritos passaram várias informações, porém não era um espírito, eram vários espíritos que passavam as informações, e Kardec ia anotando e ia verificando quais daquelas informações que eram universalistas, ou seja, que vários espíritos que não se conheciam, através de médiuns que não se conheciam, falavam e davam as mesmas respostas. Ele aí compilou o Livro dos Espíritos. Posteriormente lançou aquilo que ele chamou de Revista Espírita. Essa Revista Espírita era uma espécie de um jornalzinho que ele publicava todos os meses, e durante todos os anos no qual, enquanto ele estava encarnado, essas revistas foram publicadas. E hoje em dia encontram-se essas revistas espíritas já compiladas de ano em ano, desde 1857 até 1869, quando Kardec desencarna. Mas, nessa revista espírita, no ano de 1865, mais precisamente em novembro, Kardec fala da cólera. Cólera foi uma pandemia na época, e essa pandemia, se você olhar na revista espírita, tiver a curiosidade, você vai ver que o isolamento social já se falava naquela época, que as pessoas não se protegiam, tinham mais uns cuidados, não conheciam muito direito. A ciência não estava tão avançada assim. Já em 67, numa ilha, apareceu também dizimando várias pessoas ali, e a revista espírita também publicou isso em 1867, no mês de julho. Porém, se nós estudarmos a história do mundo, nós vamos ver que algumas das grandes pandemias chegaram aqui no Brasil com muita força e nos apavoraram já na época de priscas eras. Em 1917, 1918, começou-se a aparecer a pandemia que eles chamaram de gripe espanhola, mas que infelizmente ela não tinha começado na Espanha, ela começou em outro país. Mas como a Espanha foi uma das cidades que mais
um país que mais ficou, vamos dizer, tomou maiores problemas, ficou exacerbado ali aquela região. Foi por isso que deram o nome de gripe espanhola. E a gripe espanhola chegou aqui no Brasil. Chegou no Brasil no começo de 1918 e foi um caos. Muitas pessoas, como também hoje, não tinham anticorpos, não tinha vacina, não tinha tratamento, não se conhecia, a ciência também ainda não era tão avançada. Afinal de contas, já tínhamos acabado de sair da Primeira Grande Guerra Mundial, estávamos meio abalados com tudo isto quando essa pandemia apareceu. E essa pandemia levou muita gente. Estima-se que no mundo inteiro tenha desencarnado entre 20 a 50 milhões de pessoas. Nós ainda não chegamos nisso. Esperamos que não chegue, porque hoje aprendemos com essas pandemias anteriores a fazer uma coisa muito importante, que é o isolamento social. Por que o isolamento social? Porque o isolamento social faz com que eu não me aproxime uma pessoa do outro e com isso a probabilidade de contaminação diminui. E em diminuindo a probabilidade de contaminação, eu talvez consiga evitar que um irmão meu, um parente, um amigo, uma pessoa, um transeunte ou um colega de trabalho fique adoentado e possa vir a falecer porque não tem anticorpos para esses vírus. É lógico que muitos de nós ainda vamos ter contato com esses vírus, porque queiramos nós ou não, mais cedo ou mais tarde todos teremos contato, porque não existe medicamento que mate os vírus. O nosso organismo é que precisa produzir anticorpos para que esses vírus sejam expulsos do nosso organismo. Alguns de nós têm alguma condição de que os nossos anticorpos sejam produzidos muito rapidamente e com isso expulse esse vírus do nosso corpo. E aí talvez não pegamos a doença, não seja nada grave, não tenha dificuldades e parece que esse vírus pega mais a região de pulmão. Hoje já fala-se também em trombose, fala-se em embolia, fala-se em acidente vascular cerebral, mexe com problemas coronários e aí sucessivamente cada um de nós está enfrentando isso de alguma maneira. Mas o isolamento social faz com que essa quantidade de pessoas que vão estar contaminadas seja mais espaçadas. Consequentemente, aquelas pessoas que vão se contaminando, que precisam de um tratamento médico, que precisam estar no hospital, que precisam de uma UTI, que precisam de um respirador, porque ele está atingindo os pulmões, ele tem mais chances de sobreviver e de ser atendido adequadamente. Porque se todos nós começamos a ficar doentes em pouco tempo, num tempo curto, a quantidade de pessoas que precisarão de respiradores vai ser muito grande e os hospitais não estão preparados para isso. E não estando preparados para isso, eles vão desencarnar, vão sofrer muito, vão ter sequelas. Por isso o isolamento social é importante. Mas a doutrina dos espíritos nos esclarece que as pessoas que desencarnam no momento certo, na hora certa. Ah, mas Cláudio, quer dizer então que faça o que fizermos, se fizermos isolamento social, tivermos tratamento ou coisa que o valha, se nós tivermos que morrer e desencarnar, nós vamos desencarnar de qualquer maneira? Então, para que eu tenho que fazer isolamento social? Se eu só vou desencarnar se eu tiver que desencarnar? Vários motivos. Primeiro, nós temos uma coisa que os espíritos nos esclareceram, que chama-se lei de conservação. Ou seja, a lei de conservação nos é dada por Deus para que nós nos protejamos
o máximo possível para manter a nossa vida o melhor possível e mais tempo possível. Nós não sabemos a data da nossa morte, não sabemos a data em que vamos desencarnar. Por isso nós temos que preservar a nossa vida o máximo possível e não tentar desejá-la. Aqueles de nós que têm uma religiosidade, devemos procurar desejá-la. Aqueles que são materialistas, que acham que não existe nada após a morte, esses infelizmente não veem a vida com muita alegria, com muita tranquilidade, porque querem viver o aqui e o agora. Mas eu costumo dizer para aquelas pessoas que são materialistas ao extremo, diz assim, pode ser que você esteja certo, que não tenha nada. Se não tiver nada, eu só perdi tempo. Mas e se tiver alguma coisa? Você perdeu seu tempo, você perdeu a sua encarnação. Por isso é bom começarmos a pensar agora. Então, o isolamento social não serve só para me proteger para que eu não desencarne, porque se eu tiver que desencarnar, eu vou desencarnar ou com o problema dessa pandemia, ou porque eu fui atropelado, ou porque houve um problema no coração, ou alguma coisa aconteceu e eu desencarnei. Mas eu que não sei o dia, então eu devo procurar preservar a minha vida e a do outro. Eu tenho que preservar, eu tenho obrigação para com as pessoas. Eu não tenho o direito de procurar contaminar as pessoas. O meu entendimento é para comigo e com a sociedade. Então eu devo me isolar, mesmo que eu já tenha sido contaminado e sair dessa, estou bem, eu devo preservar a minha vida e a vida do próximo. Porque daquilo que acontecer com o próximo, desde que eu tenha dado causa, eu sou responsável por ele. Então, se ele desencarna, não antes do tempo, porque ninguém desencarna antes do tempo, desencarnando provocado por mim, eu sou responsável. Então eu poderei até ser acusado na minha consciência interior, acusado por mim mesmo de um homicida, porque eu causei esse sofrimento à pessoa. É lógico, se eu sair de um isolamento, eu estou bem, e vou sair por isolamento, porque eu acho que, então eu vou, não interessa, eu só vou desencarnar quando chegar o momento, e eu aí acabar pegando a doença, ficar dificultoso, e eu acabar vindo a desencarnar, mesmo com a doença, porque eu dei causa, porque eu fui atrás, eu fui negligente com a doença, eu aí me tornei suicida. E suicida, esse sim, desencarna antes do tempo. Então os meus comportamentos é que vão dar a responsabilidade daquilo que eu faço da minha vida. Por isso, não temos que enfrentar essa pandemia, essa doença, com medo, mas com respeito, fazendo com que as pessoas possam ser bem assistidas. Eu posso, graças a Deus, nós temos neste momento tecnologia suficiente para podermos enfrentar essa quarentena que nós nos impusemos, que nós provocamos, que nós estamos nos isolando socialmente, e lógico que muitos de nós estão padecendo da solidão, estão tendo problemas com falta de dinheiro, porque não conseguem trabalhar, não podem trabalhar, mas temos que respeitar aqueles que vão lá para fora, aqueles de nós que precisa ir trabalhar, porque precisa ir para um hospital, precisa estar de frente, na linha de frente para o combate do coronavírus, eles precisam estar mais sossegados, eles precisam estar com mais tranquilidade, sem correr o risco de encontrar alguém contaminado na esquina e que vai contaminá-los. Hoje em dia já tem muita gente contaminada, da pessoal da linha de frente, principalmente de médicos, enfermeiros, coveiros e assim sucessivamente, as pessoas de entrega, a pessoa que está entregando, os motoboys, assim sucessivamente, os lixeiros, são todas pessoas que precisam ir para a rua para que nós possamos ficar em casa. Por isso, se nós tivermos condições de ficar em casa, é pouco tempo, 1 mês, 2 meses, que seja 3 meses, façamos isso, se não por nós, pelo próximo,
porque é isso que Deus espera de nós. Numa próxima oportunidade vamos falar melhor de Espiritismo, mas o que é mais importante é termos a certeza de estarmos juntos. Fique em casa, fique com Jesus, fique com fé, porque isso já passou no passado e vai passar agora no presente. Tenhamos fé, tenhamos tranquilidade, porque Jesus está no comando. Muito obrigado.